Sabe aquela cena de filme ou uma música que te pega de um jeito que, quando você vê, já tá com aquele nó na garganta? Nossa, sim. O olho já enche d'água na hora. Exato. É uma emoção que parece que precisa, sei lá, transbordar. E isso me fez pensar numa questão que um artigo recente da BBC Ciência explorou. Porque, até onde a gente sabe, nós somos os únicos animais que choram por emoção. Uma pergunta excelente. Então, a ideia hoje é exatamente essa. Vamos tentar mergulhar no que a ciência já sabe sobre as lágrimas. Tipo, o que tem dentro delas, por que tem tipos diferentes e o mais intrigante, para que elas servem de verdade. E é um mistério e tanto, porque o choro emocional parece uma coisa simples, mas é um fenômeno assim exclusivamente humano que revela muito sobre a nossa biologia, nossa psicologia e principalmente a nossa evolução social. Ok, vamos desvendar isso então. E a primeira coisa para entender isso é que, bem, nem toda lágrima é igual. Existem tipos diferentes para funções diferentes. Boa, vamos começar por aí. O que é uma lágrima, na sua essência? O artigo cita uma pesquisadora, a Marie Banier Elaouet, que lista os componentes: muco, eletrólitos, água, proteínas e lipídios. Uma receita bem específica. Sim, mas o que eu achei incrível é que algumas dessas proteínas são antivirais e antibacterianas. Quer dizer, antes de ser um sinal de tristeza, a lágrima já é uma linha de defesa. Exatamente, uma proteção. E essa receita básica muda um pouco conforme a missão da lágrima. A ciência divide em 3 tipos principais. O primeiro são as lágrimas basais. Basais. Isso. Pensa nelas como a lubrificação constante dos olhos. Elas estão lá o tempo todo formando um filme protetor que a gente nem nota. Peraí. Então quer dizer que neste exato momento a gente está tecnicamente chorando um pouquinho. Exatamente essa a ideia. É uma manutenção silenciosa, a gente só percebe quando a produção aumenta de verdade. Entendi. O segundo tipo já é mais barulhento, digamos. São as lágrimas reflexas. A missão delas é uma só: faxina de emergência. Tipo quando entra um cisco no olho ou cortando cebola. Perfeito! A sua córnea, que é a parte do corpo com a maior densidade de nervos, detecta o invasor e manda um alerta vermelho para o cérebro. Um alerta para onde, especificamente? Para uma área chamada núcleo lacrimal. E a ordem é clara: inundem a área. E aí as glândulas lacrimais disparam a produção. É o corpo gritando para expulsar o intruso. Faz todo sentido. Mas e o terceiro tipo? O que motivou nossa conversa? As lágrimas emocionais. O que acontece no cérebro para a gente chorar com o filme? Aí o buraco é bem mais embaixo. Não é um simples reflexo de tem algo no olho, lave. As áreas do cérebro que processam emoções, tristeza, alegria, empatia, elas se comunicam com esse mesmo núcleo lacrimal. Mas de um jeito diferente. De um jeito muito mais complexo que a ciência ainda está, mapeando. Não é um estímulo de fora, é uma resposta a um estado interno, uma tempestade que se forma dentro da gente. E é aqui que fica realmente interessante. O professor Ad Vingerhoods, que é citado no artigo, diz que o choro emocional raramente é sobre um sentimento só. É mais uma sobrecarga emocional. Sobrecarga, gostei desse termo. É quando qualquer emoção boa ou ruim fica tão intensa que o sistema tipo transborda. E os gatilhos mudam com a idade, né? Uma criança chora mais por dor física. Sim. Já um adulto começa a chorar por coisas mais abstratas, por empatia, pela beleza de uma música. A gente fica mais complexo, os gatilhos também. Exato. Isso me leva àquela pergunta clássica. A crença popular de que chorar faz bem. Tem base científica para isso? O artigo fala de uma pesquisa da Lauren Bilesman, né? Sim, ela foi muito prática. Em vez de só perguntar às pessoas como elas se sentiam, ela usou sensores de frequência cardíaca para ver o que acontecia de fato no corpo. E o que ela descobriu? Os resultados preliminares são bem reveladores. Ela viu que, um pouco antes da pessoa começar a chorar, o corpo está em alerta máximo, a atividade do sistema nervoso simpático. Aquele de luta ou fuga. Esse mesmo, ele tá no talo. O coração dispara, os músculos ficam tensos, o corpo tá pronto para uma emergência. Nossa, eu imaginava o contrário. Pois é, mas aí, assim que as lágrimas começam a cair, outra coisa acontece.
O sistema parasimpático, que é o freio do nosso corpo, começa a ser ativado. Ah, o que acalma. Exato. Ele é responsável por relaxar, baixar a rotação. Então, o choro parece ser o mecanismo que o corpo usa para pisar no freio depois de acelerar com tudo. Há uma base fisiológica para a sensação de alívio. Mas nem sempre funciona, né? O Wingerhoods faz essa ressalva. Ele diz que o alívio não é universal. Perfeito. Em quadros de depressão ou burnout, por exemplo, o choro pode não ajudar. Pode até piorar a sensação de desamparo. E também depende do motivo do choro, imagino. Com certeza. Se choramos por algo que tem solução, que está no nosso controle, o alívio pode vir. Mas se é por uma perda, algo que a gente não pode mudar, aí as lágrimas podem não trazer consolo. E se conectarmos isso ao quadro geral? O contexto social também deve importar muito. É o ponto crucial. A reação das pessoas ao redor é determinante. Se você chora e recebe apoio, a sensação é de melhora. Mas se houver zombaria ou vergonha? A pessoa pode se sentir ainda pior. O que mostra que o choro é um ato profundamente social. Isso me faz pensar. E se a reação dos outros é tão importante? Talvez a principal função do choro seja a comunicação. Essa é a teoria que mais ganha força hoje. A lágrima como um sinal social. E tem um estudo de Israel, citado no artigo, que é impressionante. O que eles fizeram? Eles coletaram lágrimas emocionais de mulheres e pediram para homens cheirarem essas lágrimas. Cheirarem? Como assim? Isso, sem que eles soubessem o que era. E o resultado foi que os homens que sentiram o cheiro das lágrimas se mostraram menos agressivos em testes depois. Uau! Quer dizer que a lágrima tem um sinal químico? É o que a pesquisa sugere. Um sinal que diz, estou vulnerável, baixe a guarda. As lágrimas funcionam como um pedido de ajuda que não precisa de palavras. E também podem fazer a pessoa parecer mais confiável, né? O que evolutivamente deve ter sido uma vantagem enorme. Exatamente. Para os nossos ancestrais, inspirar confiança era essencial para a cooperação e a sobrevivência do grupo. O exemplo mais claro disso são os bebês, imagino. O choro é a única ferramenta deles. E isso levanta uma questão importante. O Wingerhoods tem uma hipótese genial sobre isso. Pensa bem, o som do choro de um bebê é muito irritante. Sim, pode ser bem estressante. E pode até provocar agressividade. A hipótese dele é que as lágrimas visuais evoluíram como mecanismo de autoproteção para o bebê. Como assim? A visão das lágrimas escorrendo inibiria a agressividade que o som do choro provoca e, no lugar, ativaria o instinto de cuidado nos pais. É um sinal visual que diz, eu preciso de ajuda, não de raiva. Uma adaptação brilhante. Isso explica muita coisa. Mas, então, o que tudo isso significa para as diferenças individuais? Por que algumas pessoas choram mais? Ah, sim. O artigo aborda isso. Os dados da Biosma mostram que mulheres choram, em média, de 4 a 5 vezes por mês. E os homens? De 0 a 1 vez. A primeira explicação é cultural, claro. Homens não choram. Mas como esse padrão se repete em várias culturas... Sugere que não é só isso. Exato. Tudo indica que existem diferenças biológicas também. Talvez neurológicas, hormonais. Mas a pesquisa já conecta a frequência do choro a traços de personalidade. Quais? Pessoas com níveis mais altos de neuroticismo, que é ligado à ansiedade, e pessoas com mais empatia tendem a chorar mais. A empatia faz todo sentido. As pessoas que mais sentem a dor dos outros são as que choram com mais facilidade. Exatamente, porque para elas os gatilhos emocionais são mais frequentes. O choro é um reflexo direto da sua capacidade de se conectar. No fim, tudo volta para essa ideia de conexão, né? A citação final do Wingerhoods no artigo amarra isso perfeitamente. Ele diz que o choro funciona como um ponto de exclamação. Um ponto de exclamação. Ele amplifica a mensagem e comunica para todo mundo. Ok, isso aqui é muito, muito importante. É uma ótima forma de resumir. Que jornada, hein? Começamos na química de uma gota de lágrima e terminamos na evolução da sociedade humana. Uma pergunta simples nos levou a uma intersecção incrível entre biologia, psicologia e a nossa necessidade de conexão. A lágrima é muito mais do que parece. É um sinal, um pedido, uma declaração. E já que estamos falando sobre sermos a única espécie conhecida a chorar por emoção, eu queria deixar uma provocação final. Manda. Será que a nossa definição de emoção e choro
Não é um pouco centrada demais em nós mesmos? Como assim? O que outras espécies com vidas sociais complexas, tipo elefantes ou golfinhos, podem estar comunicando? Talvez a emoção deles não escorra pelos olhos. Talvez ela se manifeste de formas que a gente ainda não consegue decifrar. Sinais que a gente ainda não entende. Exato. A pergunta que fica é: será que estamos realmente sozinhos no choro emocional? Ou estamos apenas sozinhos na nossa forma de entender?